Fala pessoal, Felipe Barros na área trazendo mais um scout para vocês. E hoje é dia de analisar centroavante mais um que tem negociações para se tornar novo reforço do Vasco da Gama. Estamos falando de Michael Santos, 30 anos de idade, uruguaio, que estava jogando pelo Tajeres da Argentina e está próximo de chegar para ser mais um atleta do Vasco. No vídeo de hoje, o que vamos ver números do jogador nessa temporada, ver mapas de movimentação, raio-x completo dos seus gols, histórico de lesões, histórico na carreira e, claro, vou dar a minha opinião sobre mais essa possível contratação, mas não sem antes lembrar que é muito importante se inscrever aqui na FBTV, deixar o likezinho no vídeo, ativar o sininho para receber as notificações, compartilhar o nosso conteúdo e, claro, conhecer e se cadastrar na Bet Nacional, casa de apostas da FBTV. Galera, na Bet Nacional, além de você encontrar as melhores cotações do mercado, saques e depósitos são instantâneos, olha que beleza. Tudo via Pix, sem enrolação, e não vai se esquecer, é claro, de se cadastrar usando o nosso cupom FB Sem Clichê, o link tá na descrição do vídeo, tá bom? Recadinhos dados, podemos começar com os números do jogador na tela. Vamos lá, pessoal, números de Michael Santos nessa temporada de 2023. Pessoal, estou gravando aqui o vídeo no dia 19 de julho, no dia que surgiu a especulação do Michael Santos, então, obviamente, os números são até essa data, beleza? Vamos lá, 30 anos de idade para o jogador uruguaio, 1,75 m jogando pelo Tajeres. Vamos nessa, 24 jogos nesse ano, todos eles como titular, 13 gols marcados, 5 assistências, ou seja, 18 participações diretas para gol, excelente, média, né, 24 partidas. Deu também 2 pré-assistências, 8 passes para finalização, 60 remates, com 48% de acerto no gol adversário. Ganhou 23% da disputa de bola por cima, que é um número bem fraco para um centroavante. Ele não é um jogador muito alto, né, pessoal? 1,75 m. Quando a gente for ver a sua movimentação em campo, eu falo mais um pouco sobre características. Acertou 63% dos passes que tentou, tomou 3 cartõezinhos amarelos e não foi expulso nenhuma vez o Michael Santos nessa temporada, nesse ano de 2023. Galera Cruz Maltina, contem para mim nos comentários do vídeo o que vocês acharam da performance do atleta nessa temporada. Claro que eu vou trazer mais informações, também vou dar a minha opinião, mas eu sei que você adora promoção e descontinho, então corre lá na Centauro que, como sempre, está rolando ele, o nosso cupom FB Scout 10, que te dá 10% de desconto em todos os produtos vendidos e entregues pela Centauro, como, por exemplo, produtos e uniformes oficiais do Vasco da Gama, você encontra com desconto, tá bom? Voltando a falar sobre o atleta uruguaio Michael Santos nessa temporada de 2023. Bem, pessoal, o jogador vive uma excelente fase, depois de ter algumas temporadas assim não tão boas, principalmente no futebol europeu, daqui a pouco a gente vai falar sobre o seu histórico na carreira. Ele voltou a ter mais uma vez uma grande temporada, já havia vivido lá em 2015 pelo River Plate do Uruguai, um grande ano, quando ele marcou 24 gols em 32 partidas, e nessa temporada de 23 ele volta a ser protagonista da sua equipe, jogou praticamente todos os jogos do Tajeres na temporada, raramente ficou assim, no banco de reservas e sequer entrou, né? Teve um ou 2 joguinhos só que ele fica relacionado e não entra. É um jogador que tem um pouco de dificuldade de completar os 90 minutos, né? Porque é um cara que se doa muito em campo, acaba cansando um pouquinho, depende muito da velocidade do físico, acaba não completando as partidas, mas é um protagonista assim do Tajeres nessa temporada, chega assim ao Vasco da Gama, vivendo, por que não, uma das melhores temporadas da sua carreira, mesmo com 30 anos de idade, a gente só tem um semestre completado do futebol, né, em 2023, mas ele viveu sim uma grande fase em 2023, chega bem, chega com a confiança em alta para reforçar o Vasco, tá bom? 30 anos de idade, pessoal, um atleta que tem uma carreira já corrida por muitos clubes, já atuou por muitas temporadas. Será que é um cara que, por exemplo, peca na parte física? Isso pode preocupar o torcedor do Vasco da Gama? Tem histórico de lesões? O atleta? Vem pra tela para vocês verem comigo o histórico de lesões, pessoal, do Michael Santos nas últimas temporadas. Puxei de 2017 para cá, acho que é uma margem boa pra gente avaliar o atleta nesse ponto de lesões. E assim, é um jogador que até teve problemas sérios, relativamente sérios, principalmente em 2018 e 2020, isso acho que atrapalhou bastante a sua trajetória no futebol europeu, né, pessoal? Em 2018 foram várias lesões diferentes que o afastaram 107 dias dos gramados, é um período bem considerável, ainda mais com várias pequenas lesões, fica difícil você dar sequência.
na sua temporada. Em 2020 ficou cerca de 3 meses fora por causa de um problema sério na coxa que ele teve, já estava na transição, né, do futebol dinamarquês quando ele jogava e quando voltou pro futebol da América do Sul, no caso, pro futebol da Argentina. E no ano passado, em 2022, já no Tajeres, teve 2 probleminhas musculares que somados tiraram ele de combate por 55 dias, também atrapalhou um pouco a sua temporada no ano passado. Pelo menos nesse começo de temporada ainda, no primeiro semestre, em 2023, ele não teve nenhum problema físico, mas claro, um atleta de 30 anos de idade vale a pena ficar um pouco de olho nessa questão, tá bom? Bem, pessoal, o jogador é centroavante. Falei pra vocês no começo do vídeo, nas notícias, que todo mundo já viu que o atleta é aquele cara que costuma fazer muitos gols. Mas será que o seu posicionamento, sua movimentação tem pontos interessantes para a gente poder analisar? Vem pra tela para vocês verem comigo mapas de movimentação, mapas de calor do atleta na temporada passada, em 2022, e nessa, em 2023. Nas 2 temporadas, pessoal, ele foi um centroavante, tá bom, pessoal? Mas eu acho que a temporada de 2022 ajuda um pouquinho a ilustrar o que eu vou falar. Por mais que ele seja um jogador de área, digamos assim, ele não é aquele centroavante. Já para começar, ele não é um jogador tão alto, tem 1,75 m, ele não é bom na bola aérea, como vocês puderam ver pelos números, né, pessoal? Ganhou menos de 1/4 das disputas de bola por cima com os zagueiros, mas acho que ele tem uma boa força física, é um cara que aguenta o tranco, consegue competir no corpo contra os marcadores adversários. Ele é um cara que aposta muito na força física aliada à velocidade. Não é tanto um cara de ficar brigando na bola alta, fazer aquele pivô, aquele cara trombador com os zagueiros. É um cara que se movimenta bastante no ataque. Ele não é um ponta, tá bom? Não é um cara que vai jogar, por exemplo, aberto pelo lado direito, pelo lado esquerdo. Ele é um cara para ser o camisa 9 mesmo da equipe. E, eventualmente, se tiver um cara mais pesadão ao lado dele, pode até ser um segundo atacante ali de movimentação no comando do ataque, mas é um centroavante que consegue aliar um pouco de jogo fora da área também. Fazer o facão, atacar as costas da defesa, se precisar pegar uma bola pelo lado do campo, fazer uma arrancada curta, por exemplo. Ele tem uma passada larga, tem força física, consegue esticar uma bola, chegar na linha de fundo, fazer um cruzamento. É um cara que deu muitas assistências nessa temporada e algumas foram assim jogadas de lado de campo mesmo, arrastando a marcação. Então, por mais que seja um centroavante, é um cara que consegue se movimentar bem no comando do ataque, não é um cara assim completamente nulo quando deixa a grande área, tá bom? Bem, galera, mesmo tendo capacidade de movimentação, claro que a questão dos gols é muito importante para a gente poder avaliar. Afinal de contas, será que ele foi um jogador extremamente decisivo, vem sendo, né? Extremamente decisivo para o Tajeres nessa temporada? Vem para a tela para vocês verem comigo o raio-x dos gols, pessoal, do Mikael Santos na temporada de 2023. Vocês conseguem ver que é um jogador que não fez nenhum gol de cabeça, como nós falamos, né? Além da disputa de bola com os zagueiros, não conseguiu aproveitar nenhum cruzamento, praticamente, para a área, marcou todos os seus gols com os pés. Aqui dividiu bem o pé direito e o pé esquerdo, ele inclusive fez 2 belos gols de pé esquerdo nessa temporada, um que ele dribla os marcadores, chuta de fora da área, um que ele dá um balãozinho, invade a área em velocidade, também bate de pé esquerdo. Então é um jogador que tem uma boa finalização com os 2 pés, compensa um pouquinho a sua ausência de bola aérea, né, pessoal? E aqui o outro ponto, assim, não é tão positivo, muitos nem ligam para isso, mas eu gosto sempre de ressaltar. 6 dos 13 gols aconteceram quando a sua equipe já estava ganhando a partida. Muitas vezes você marcar o gol quando a sua equipe está ganhando, também é bom, aquele gol que dá um desafogo no placar, mas somente 7 gols aconteceram quando a partida estava empatada, não marcou nenhum gol, por exemplo, quando o time estava perdendo o jogo, que muitas vezes são momentos de maior pressão, mas são pequenos detalhes só para ilustrar um pouquinho ao longo da temporada, né, como é que foi o atleta. Mas mais uma vez falando sobre característica, é um cara que mostra a capacidade de finalizar com os 2 pés, mas que tem perdido muito gol ao longo da temporada. Isso foi uma questão que pode, né, provavelmente vai ter que ser trabalhada por Mikael Santos, se perder a quantidade de gols, que por mais que ele tenha feito muito gol, ele também perdeu muita chance. Vai ter que trabalhar um pouquinho isso para não irritar, digamos assim, os torcedores vascaínos, beleza? E vocês, torcedores vascaínos, independente de estarem gostando ou não da contratação, deixem o like, porque o like ajuda o YouTube a divulgar o meu conteúdo para a torcida do Vasco, tá bom? Para a gente poder seguir com o vídeo. Vimos tudo sobre a temporada de 23, entendemos suas questões de posicionamento, de função em campo, mas ano passado, em 23, a gente viu que ele está bem. Em outras temporadas, sua reta final na Europa, sua chegada no futebol argentino foi em alto, baixo ou médio nível? Vem para a tela para vocês verem comigo. Pequeno histórico na carreira, as últimas 4 temporadas de Mikael Santos como profissional. Vamos lá. 2019 e 20, jogando pelo Copenhagen, da Dinamarca. Fez 34 jogos, 23 como titular. 9 gols marcados e uma média não tão boa de um gol a cada 272 minutos, em vezes ou outra, que foi uma das temporadas que mais vezes usaram ele pelo lado do campo mesmo, aberto como um ponta,
deu pra gente ver que não deu muito certo, né? Veio a temporada 2021, ele jogou pelo Leganés, equipe da segunda divisão da Espanha, que sempre bom lembrar, um ano que ele teve lesão séria, na coxa e pouco jogou, né? 9 jogos, 3 como titular, não marcou gols, obviamente não tem média de gols por minuto, pra gente ver. Vem em 21, quando ele volta pra América do Sul, pelo Tajeres já, 49 jogos, 27 como titular, 14 gols marcados, uma média de um gol a cada 209 minutos, uma média razoável. 2022, ano passado, pelo Tajeres, 30 jogos, 20 como titular, 7 gols marcados, uma média de um gol a cada 256 minutos, só a título de informação. Nesse ano, por exemplo, a média é excelente, é de um gol a cada 151 minutos. Então a gente percebe, pessoal, que nos últimos anos, Michael Santos conviveu com altos e baixos, no futebol europeu não estava conseguindo performar, na América do Sul ele voltou a ter um pouco mais de sequência, conseguiu subir um pouco mais o seu rendimento, tá bom? Voltando para mim, pessoal, reta final do nosso vídeo, o que eu acho dessa contratação, a chegada do uruguaio Michael para reforçar o Vasco? Bem, pessoal, é um jogador que vive boa fase, é um cara que pelo menos o Vasco vai buscar que está em alta. Eu acho que para centroavante essa parte da confiança, do atual momento, pesa um pouquinho. Eu sei, o Pedro Raul também veio de boa temporada, não jogou, não é garantia de sucesso, mas eu acho que a parte anímica do atleta é importante, principalmente nessa posição. Um jogador assim, ok, aquele jogador, como eu falei, que tem presença de área, que tem velocidade, que consegue agregar um pouquinho fora da área, não é aquele brocador nato, é um cara que perde muito, mais que faça uma quantidade razoável de gols, perde muito gol também. Então o torcedor do Vasco vai ter que conviver um pouco com esse aproveitamento meio estranho do atleta nas boas chances de gol, mas eu acho que é um cara pro atual momento, para a quantidade de nomes que o Vasco negociou, para alguns possíveis que poderiam ter vindo, para o momento atual que tinha com o Pedro Raul, acho que o Michael Santos ele agrega ao Vasco da Gama nesse momento. É um cara experiente, pelo menos, que já teve boas fases lá atrás, no futebol uruguaio, na Europa. Ele teve um bom ano, os outros 3 que ele ficou no velho continente não conseguiu jogar tão bem. Agora nessa volta para a América do Sul teve uma temporada razoável pelo Tajeres em 2021 e agora em 2023 vive boa fase. É um cara que está fazendo muitos gols, dando muitas assistências, como eu falei, fez alguns belos gols, conseguiu assim não ficar só empurrando bola para dentro, fez alguns gols que realmente precisava da sua individualidade para poder decidir. Eu acho que é um cara que lá atrás, quando o Vasco pegou a SAF, não animaria muito o torcedor do Vasco, mas pro atual momento, porque tem se apresentado as situações, é uma aposta razoável que o Vasco da Gama está fazendo. Não é um bagre, não é um perna de pau na área de ser um jogador que tem potencial para agregar. Talvez seja o cara para resolver mudar o nível do ataque do Vasco? Acho que ainda não, vai ter que ter bons companheiros para poder auxiliar. Mas ele por si só, o nome do Michael chegando ali, não é um reforço ruim. Acho que é um cara que tem nível para jogar no Vasco da Gama. Seria ideal que tivesse um titular com um pouco mais de peso ou um cara com outra característica mais de área, por exemplo. Mas, pro que dava para ser entre mortos e feridos, é uma aposta razoável que o Vasco está fazendo, tá bom? Falei pra caramba, dei minha opinião, quero saber de você. Torcedor vascaíno, se concorda, discorda do que eu falei, gostou dessa contratação? Conta pra mim nos comentários, beleza? Fechei a tampa do nosso vídeo, espero que vocês tenham gostado. Um grande abraço a todos e não esqueça de ativar o sininho porque vem muito mais scout por aí. Valeu!